A mensagem de hoje, para esta série Subindo de Nível, é a verdade de que precisamos subir de nível na santidade. Eu queria definir o que é santidade, porque às vezes a gente tem impressões diferentes do que a Bíblia revela em alguns conceitos. No hebraico, no Antigo Testamento, santidade é escrito como kadosh. Santidade, kadosh. E Deus é o Ha-Kodesh, ou seja, Ele é o santo. Então, todas as vezes que o Antigo Testamento traz essa expressão, ele está querendo dizer que aquilo que é santificado, que é o Kadosh ou Kodesh, está separado dos demais. De forma que, no hebraico, a ideia de santidade traz consigo a ideia de separação. A melhor ilustração que eu tenho para isso é o ato de catar feijão. Tem muitos anos que eu não cato feijão, acredite, já catei bastante. Catava para ajudar minha avó, catava para ajudar, e depois morando sozinho, aqui em São Paulo, você não sabe, de 99 a 2002, com 17 anos eu cheguei aqui nessa metrópole, uma mochila nas costas, o skate na mão, desci no Tietê, e num papelzinho estava escrito: pegar o metrô para Sé da Sé, em direção à Barra Funda, descer na Santa Cecília, subir a Rua da Santa Casa até achar a Rua Pernambuco, lá em Gianópolis, que foi o primeiro lugar onde me deram um quartinho para dormir aqui. E aqui eu fiquei 4 anos e morei sozinho. Fui recebido ali pelo Edmir Silvestre, amigo da minha mãe, estudaram juntos. E depois com 1 mês que eu estava em São Paulo, consegui o meu primeiro patrocínio, daí eu fui morar lá na Barra Funda e morei muitos anos sozinho, depois dividi um apartamento com um pernambucano, Adriano Caldas, que está nos Estados Unidos já há mais de 20 anos. E eu fiquei aqui morando sozinho, eu e Adriano, e a gente recebia muitos skatistas que vinham para São Paulo, para campeonato, para filmar, tirar foto, ficavam lá em casa, e foi um período que eu cresci, aprendi demais, e catava feijão de vez em quando. Fazia arroz, fazia feijão, fazia uma carne, às vezes um miojo também, louvado seja Deus. Então, esse ato de catar o feijão, você joga todo o feijão ali, e ali pode ter pedra, ali pode ter um pedaço de galho, pode ter um feijão brocado, ruim, que vai estragar, vai dar um gosto indesejado. Então, sabe esse ato que a gente vai fazendo assim, o que está bom, bota para um lado, o que não está bom, bota para o outro, aquele que está bom a gente manda para a panela, e aquele que está ruim, geralmente a gente joga no lixo. É esse o ato que a língua hebraica chama de kadosh, separar o que vai para a panela daquilo que vai para o lixo. Quando a gente vira do Antigo para o Novo Testamento, a expressão grega, porque o Novo Testamento é escrito em grego, é hagios. E hagios traz essa mesma ideia. Só que ao invés de ser separação no sentido de 2 destinos, é separação no sentido de 2 qualidades diferentes. Então vamos supor que a gente foi lá no sítio do Joel, sacudiu lá os pés de manga, e tem umas mangas bonitas lá no Joel. Se eu fosse você, eu falava com ele para ir lá pegar, pensa numas mangas top. E aí a gente sacode o pé de manga, e lá em Tombos tinha uma fazenda de um cara que criava gado de leite e também produzia manga, e tinha vários pés de manga, e tinha umas mangas, a gente chamava lá de coração de boi, era uma gigante assim, manga abóbora, manga, mas pensa num 3 quilos de manga,
e tinha a espada, tinha a menorzinha, coquinho, e tinha a rosa. E eu lembro que eu era criança, eu tomei já tiro de sal. Eu tenho umas marcas aqui atrás, que eles botavam sal grosso junto com a pólvora, e pá, na espingarda, e atirava na gente, que nós roubava manga lá. Fazer o quê? A gente não nasce pastor, você sabe disso. Aí, eu me lembro qual era a metodologia deles para colher manga. O pé de manga lotado, geralmente ali em novembro, dezembro, eles tiram ela um pouco antes de madurar. Ele pegava um trator, e ele vinha com o trator, com aquela, não sei como é que chama, o negócio da frente do trator, que pega assim, né? A pá, é isso? Obrigado. Aí o cara do trator levantava a pá assim, empurrava lá no tronco do pé de manga e socava, com o trator. E eles armavam a rede assim embaixo do pé, socava, caía aquele monte de manga, eles juntavam aquela rede e botavam num lugar, o pessoal ia juntando, jogando nas caixas e tacando para dentro do caminhão, o caminhão ia embora, pagava lá o preço, ok. Eles jogavam todas as mangas e mandavam num caminhão. Provavelmente aquelas mangas iam para Muriaé e chegavam lá num centro de distribuição de hortifruti, e lá naquele centro era feita uma separação. Porque, muito provavelmente, naquele monte de manga que chegou, tem alguma que já está podre, tem alguma que já está comida de passarinho, tem uma outra que está muito verde, então não compensa mandar, uma que está pequenininha, porque quando socou, caiu de tudo que foi jeito. Então, ali, provavelmente, eles faziam uma separação. Essas mangas que vão para os mercados, para os hortifrutis, para chegar na mesa do brasileiro, e essas outras aqui a gente vai ter que dar um outro fim. Ou seja, ali era separado pela qualidade, ou até mesmo pela espécie, né? Nem sei se é espécie, mas não tem como vender aquela grandona no mesmo preço daquela pequenininha, por exemplo. Na hora que botava no caminhão, iam todas juntas. E a gente às vezes corria atrás do caminhão e subia no caminhão e ficava no meio das caixas ainda comendo umas maduras boas. Quando chegava no trevo lá embaixo, eles tinham que parar para ir para Porciúncula. Aí a gente pulava do caminhão e subia a pé, chupando mais uma meia dúzia de manga ainda. Dona Jô, se estiver vendo isso aí, vai comentar uns negócios engraçados. Como é que é o nome do homem aí, mãe? No final do quebra-copo ali, perto da rodinha, que tinha esse lugar que tinha um monte de manga lá, que nós... É coisa de mineiro, pastor Arid, é isso mesmo, é coisa de mineiro. Carioca não tem essas coisas, né? Carioca gosta mais de tiro, de outras coisas, né? Mineiro gosta de comer manga. Ai, Deus, brincadeira. Então, imagine que naquele caminhão chegou lá no Ceasa, lá de Muriaé, as mangas todas misturadas. Manga... abóbora, manga rosa, manga ada, manga espada e a manga coquinho. Então tem ali 5 tipos, 5 qualidades, 5 espécies diferentes de manga. Pois bem, quando você separa em termos de qualidade, ó, essa daqui é dessa espécie, essa daqui vai para lá, essa daqui vai lá, aí depois vai colocar preço diferente em cada uma. No Novo Testamento, o conceito hagios é separação nesse sentido, separação de qualidade, separação de propósito específico, ok? Então, essa aqui é manga mais para fazer suco, essa daqui já é mais para comer mesmo, direto na boca. Essa aqui que está meio de vez, nós bota um sal e manda ver também. Então, no Antigo Testamento, a ideia de santidade é separar o que presta e será usado do que não presta e não será usado. Tipo feijão. No Novo Testamento é a ideia de separar pelas qualidades diferentes, pelo propósito diferente, pelas características diferentes. Separar as diferentes espécies ali de manga, por exemplo. Aí a gente tem o desafio de aprender santidade com Hebreus. E eu acho isso maravilhoso. Por quê? Porque é escrito em grego, mas está falando para judeus, convertidos ao cristianismo. Então,
você tem agora uma orientação numa homilia, né? Nós já aprendemos aqui na EBD, naquela classe Conheça Sua Bíblia, onde a gente viu todos os livros da Bíblia, e as aulas estão todas salvas no nosso canal no YouTube. A gente aprendeu aqui que Hebreus é uma carta, mas não é uma epístola, porque epístola é um tipo de texto epistolar. Hebreus não tem as características de um texto epistolar. Nós não sabemos quem escreveu, nós não sabemos onde está o remetente, nós não temos uma saudação inicial, uma despedida no final. Então não existem as características de um texto epistolar. Portanto, os eruditos definem a carta aos Hebreus, carta porque é um texto enviado, né, de alguém para os judeus convertidos, pró-hebraios, os hebreus que eram agora cristãos e estavam sendo pressionados pelos judeus a abandonar o cristianismo, porque senão eles seriam perseguidos pela sua própria família. Então os judeus estavam perseguindo aqueles judeus que haviam se convertido a Jesus Cristo. Por isso que nasce essa carta, que é na verdade uma homilia, é um sermão, é uma mensagem, uma pregação, cujo tema é a supremacia de Cristo, a soberania de Cristo. Desde o início da carta até o final, o pregador, porque isso é um sermão, ele vai apontando todos os elementos do judaísmo e colocando Cristo como superior. Olha, nós temos a lei, Cristo é superior. Nós temos os anjos, Cristo é superior. Nós temos os profetas, Cristo é superior. Nós temos os heróis da fé, Abraão, Isaac, Jacó, Cristo é superior. E aí ele vai colocando Cristo como superior a tudo o que aqueles hebreus mais valorizavam. Então, Hebreus é essa junção que eu acho maravilhosa, de usar o idioma grego, mas falando a um povo de cosmovisão judaica. Aí a pergunta que a gente precisa fazer é: qual a palavra que o cara colocou aqui para santificação? O que você acha? Será que ele tacou lá um kadosh, já que ele estava escrevendo aos hebreus, né? Judeus? Ou será que ele botou lá mesmo um hagios? Porque ele estava escrevendo em grego. Será que ele está falando de santidade, no sentido de separar o que presta do que não presta? Ou será que ele está falando santidade no sentido de separar a qualidade, o propósito específico que cada um de nós temos? Essa pergunta é maravilhosa. E a resposta a essa pergunta nos ajuda muito a compreender todo o conteúdo dessa carta. Porque o escritor domina muito bem o idioma grego, pela maneira que ele escreve, a gente percebe, mas ele domina também os elementos dos judeus. Então, nos parece que é um homem muito versado no grego, mas que conhece profundamente a cultura e a religião judaica. Existem 8 possíveis autores, ou escritores, como eu prefiro, para essa carta. Tem gente que diz que foi Paulo, porque a teologia da carta é realmente muito parecida com a teologia paulina. Só que, toda vez que o escritor de Hebreus vai citar o texto do Antigo Testamento, ele não cita a Bíblia hebraica, como ela está escrita. Ele cita já a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento em hebraico. Vou ilustrar para você entender melhor. Quando uma criança vem aqui falar um versículo, e ela diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eu sei a Bíblia que ela está lendo.
porque nem português, a Bíblia que traz o Salmo 23:1 dessa forma é a Bíblia de Almeida, revista e corrigida, revista e atualizada, Nova Almeida atualizada. A versão de Almeida é: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, se o menino cita o versículo desse jeito, eu sei que a Bíblia que ele está lendo é Almeida. Mas se ele chega aqui e diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, aí ele está lendo uma outra Bíblia, a Nova Versão Internacional. Então a gente consegue saber a Bíblia que a pessoa lê pela maneira como ela cita os versículos. E Paulo, quando vai citar os versículos da Tanakh, da Torá, Nebim, Ketubim, da lei, dos profetas e dos escritos, toda vez que Paulo vai citar a Bíblia hebraica, ele cita exatamente como está no hebraico, escrevendo em grego, mas do jeito que está lá. O escritor aos Hebreus, quando vai citar o Antigo Testamento, não faz como Paulo, ele já coloca a Septuaginta, a tradução em grego mesmo. Daí, um brasileiro, Dr. Valtair Miranda, percebendo isso, os gringos não viram isso, Valtair Miranda viu. Um mineiro da cidade de Mantena, Minas Gerais. Uma cidade que tem uns 30, 40 mil habitantes e tem mais de 20 igrejas batistas, cada uma maior e melhor que a outra. Valtair Miranda saiu com 18 anos daquela cidade, foi para o Rio de Janeiro, morou na Tijuca, fez o seminário, foi trabalhar lá em São Gonçalo, na PIB de Neves. Foi auxiliado um pastor lá. Eu fui pregar lá, Creuzinha, aniversário, não lembro se era de 90 ou de 100 anos da igreja, e eles botaram a história da igreja. Em 100 anos a igreja só teve 3 pastores. Um ficou 40 e poucos anos, o outro ficou 30 e tantos anos, e o Valtair Miranda acabou assumindo depois que o pastor faleceu, e ele já estava lá uns 7, 8 anos. Falei, gente, a igreja com quase 100 anos, e só teve 2 pastores, e o Valtair está agora. Achei muito interessante aquilo. E o doutor Valtair Miranda, que virou professor no seminário, virou coordenador. Hoje ele é o coordenador do curso de mestrado da Faculdade Batista do Rio de Janeiro. É um grande amigo, porque tive o privilégio de ser pastor do sogro dele em Guarapari. E Valtair Miranda percebeu, lendo o original de Hebreus, que o autor não citava a Bíblia do jeito de Paulo, citava diferente. Daí ele fez um artigo defendendo que quem escreveu esse livro foi um grego, porque ele lia a Bíblia grega e não a hebraica. E aí, nessa proposta do Valtair Miranda, o mundo acadêmico do Novo Testamento teve que repensar esses 8 possíveis escritores. Então Paulo caiu, João caiu, e mais alguns outros caíram, e aí ficou Apolo, ficou Irineu, ficou até a Priscila. Sabia disso? Tem um teólogo alemão que, na sua tese de doutorado, sugeriu que Priscila, a mulher do Áquila, foi a escritora de Hebreus, e exatamente por isso que a gente não sabe quem escreveu, porque ela omitiu o fato dela ter escrito, porque a igreja, naquele momento, não daria crédito a uma carta escrita por uma mulher. E o alemão defende bem a tese dele, e acabou entrando, e os eruditos do Novo Testamento, agora dos anos 90 para cá, já considera Priscila como uma possível autora de Hebreus. Pois bem, fechamos o parênteses da aula de introdução ao Novo Testamento, e vamos ler o versículo que diz: procurem viver em paz com todos, e busquem a santificação, sem a qual, ou seja, sem santificação, ninguém verá o Senhor. O que é que esse versículo nos ensina para subir de nível na santidade? Veja você a riqueza da palavra de Deus. Um versículo traz tanto ensinamento. Primeira coisa, então, que nós precisamos fazer para subir de nível na santidade precisamos procurar mais. O versículo começa com esse verbo:
procure. É nosso dever procurar. É nosso dever procurar a santidade. É nosso dever procurar a presença santa de Deus. É nosso dever procurar. Como aquela mulher que perdeu uma moeda dentro de casa e chamou as amigas, e vassoura e lâmpada, e depois ficou muito feliz porque achou a dracma perdida. É procurar mesmo nesse sentido. Se tiver que usar algumas ferramentas, eu vou usar. Se tiver que me esforçar, eu vou esforçar. Se tiver que agachar para olhar embaixo da cama, eu vou fazer. Como alguém que procura algo precioso. Eu não sei se você já teve o privilégio, eu tive acho que 1 ou 2 vezes, talvez menos, de ter uma nota de R$200 na sua mão. Num mundo cada vez mais digitalizado, a verdade é que a gente está pegando cada vez menos em dinheiro de papel. Mas imagine que você está com R$200. Aí você chega em casa e fala, eu vou lá comprar uma pizza e refrigerante e pote de sorvete, e eu cheguei do culto e ganhei R$200. Ô Deus, me dá uma bênção para eu poder dar R$200 para todo mundo num culto de domingo. Não, se Deus me der, eu dou para vocês. Vocês oram por mim? Aí imagina que eu te dei 200, quando você chega em casa e fala, bom, vamos pegar essa bênção aí que o pastor deu e vamos lá, vamos ligar, pedir uma pizza e refrigerante e sorvete e vamos torrar os 200 conto. Aí você chega em casa, bota os 200 conto em cima da mesa e fala, vou tomar um banho, vou tirar essa roupa, vou botar uma roupa mais confortável para poder pular na bênção dos R$200. Quando você volta na cozinha, o dinheiro não está mais lá em cima da mesa. E você já ligou e já pediu. E já falou, troco para 200. O motoboy já está chegando e você, cadê os R$200? O procurar aqui é exatamente nesse sentido. Procurar como alguém que perdeu algo extremamente necessário. Se você não achar, sua vida vai ter dificuldade. A palavra aqui para procurar tem esse sentido. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos para subir de nível na santidade é olhar para a santidade como algo que é necessário para a vida do crente. E eu não estou falando aqui de hipocrisia moral ou de uma moralidade hipócrita, onde a gente considera a santidade coisas que Deus nunca considerou como santas. Como, por exemplo, corte de cabelo, tamanho de barba, comprimento de calça, largura das camisas e etc, 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 etc. E a gente começou a jogar a santidade para o lado moral e de usos e costumes. Só que as escrituras no Kadosh e no Hagios nunca apresentaram santidade como algo em que se pode ver do lado de fora. Portanto, nós precisamos procurar mais essa santidade que ninguém pode ver, mas que dentro de nós existe um compromisso de não desagradar a Deus. Nós precisamos viver mais, irmãos. O texto diz, procurem viver. Como que eu vou? Eu passei 5 dias orando de joelho lá no meu quarto. Porque o pastor Alex veio aqui e desafiou a gente a orar mais, e a gente vai orar mais em 2025. Eu passei 5 dias, eu ganhei 5 dias de folga lá no meu trabalho. Eu não fui para a praia, eu não fui para o parque, eu não fui para lugar nenhum. Eu fiquei ajoelhado 5 dias dentro do meu quarto, só orando. Eu te pergunto, alguém que está ajoelhado no pé da cama, qual a possibilidade dessa pessoa desagradar a Deus? 0, quase 0.
Ou se ela empolgar muito na oração, ela falar alguma coisa lá que Deus fala, ops, quieta, aí, desculpa, Senhor. No máximo. Agora, e se eu oro 5 minutos e passo os 5 dias na praia com os meus parentes, primo, cunhado e 2 vizinhos, aleluia? O que é que você acha? A santidade vai ser mais exercitada de joelhos ou na convivência com aquele monte de gente naquela mesma casa, com um banheiro só na beira da praia? Portanto, nós precisamos pensar em santidade, não no sentido que nós tivemos na história da igreja, no sentido de monastério. Para santificar, nós temos que sair da convivência. Não. O cristianismo do Novo Testamento não sugere santidade fora da convivência. Portanto, nós precisamos procurar mais e precisamos viver mais, porque é na convivência que a gente de fato vê se a gente está sendo santificado ou não. Terceiro, precisamos pacificar mais. Acho que são 9, né? 9 adolescentes nossos estão lá no Pacificadores. Alguém pode me dar um número, se é isso mesmo? É isso mesmo, obrigado, Larissa. Nós oramos aqui há uns domingos atrás e enviamos 9 adolescentes nossos, e eles vão passar 15 dias lá no interior, não sei exatamente onde, estudando Bíblia, manhã, tarde e noite, num projeto de treinamento para adolescentes cristãos, que chama Pacificadores, para que eles sejam treinados, voltem para suas igrejas e se tornem agentes da paz do Senhor. E lá, nesse treinamento, primeira coisa que eles aprendem é que ser pacificador é diferente de ser pacifista. Nós não somos ativistas da paz. O Novo Testamento, no Sermão da Montanha, Jesus pregou que nós devemos ser pacificadores e não ativistas da paz. O que é que eu estou querendo dizer? Nós não devemos, ao presenciar uma situação de guerra, levantar cartazes dizendo, queremos paz, e ficarmos gritando, queremos paz, queremos paz, queremos... Não, isso é ser pacifista. A Bíblia diz que nós devemos ser pacificadores. Pacificador não é quem fica gritando com um cartaz na mão, é quem se oferece naquela situação de guerra para cooperar com o fim daquela guerra, para que a paz seja estabelecida. Portanto, o texto diz, procurem viver em paz com todos. Esse texto nos convida não a sermos pacifistas, mas a sermos pacificadores. Não ficar pedindo paz, mas se oferecer como agente de paz, para sermos do ministério da reconciliação e diminuir as guerras desse mundo, porque já tem guerra demais. Por isso que nós devemos evitar e viver em paz com todos. E o texto é claro em dizer, vivam em paz com todos, e todos é todos mesmo, é crente, é não crente, é gente boa, é gente ruim, é chulé, bafo, chatice, é todos. Mas qual é o nosso problema? A gente não está muito disposto a viver em paz com todos. Quem não confronta, quem não critica, quem não desafia a nossa santidade, tudo bem. Mas quem coloca a nossa santidade à prova o tempo inteiro, a nossa tendência é se afastar. Não, eu não vou me envolver nessa guerra não, eu não vou me envolver nesse problema não. Deus me livre, eu já tenho problema demais. Mas o texto está dizendo, procurem viver em paz com todos. Com todos mesmo, gente. E para isso, como é que a gente faz? Só convivendo. Como que eu sei se eu estou em paz?
quando aparece um problema. Vou ilustrar de um jeito que você gosta. Pode começar a dar risada logo para economizar. Um pezinho, uma água de coco, uma areia. Mó paz. Uma grama, umas árvores bonitas, um céu azul. Tchau, minha paz. A paz do paulistano é maravilhosa. Meu querido, isso não é paz. Isso até pode ser tranquilidade. Paz é outra coisa. Paz é o seguinte: segunda-feira, compromisso lá no centro, acordou atrasado, pneu do carro furou, o Uber atrasou, pneu do Uber furou também, parou na marginal, o Uber desceu para trocar o pneu, não estava conseguindo, pediu sua ajuda, você, para não perder o compromisso, desceu para ajudar o Uber, começou a chover. Segunda-feira, 6:30 da manhã, você está na marginal, debaixo de chuva, trocando pneu. O seu compromisso é às 7. E se você não chegar às 7, você vai ter algum prejuízo. Aí você pega aquele macaco, aquela chave de roda, aquele Tietê fedendo, tira uma foto e posta. Mó paz. Hashtag segundou da melhor maneira. Na moral, aí eu acredito. Ô gente, eu estou aqui, ó, pensa numa paz. Falta meia hora para o meu compromisso. O GPS está dizendo que está dando 50 minutos até lá na Praça da Sé. E eu estou aqui, ó, na beira do Tietê, chovendo, aqui com o meu amigo. Como é que é o seu nome, querido? Aqui com o Francisco, Uber. E nós estamos aqui trocando um pneu, crendo que Deus está no controle de todas as coisas e eu vou conseguir chegar no compromisso. E Deus é bom, gente. Eu quero dizer para vocês o seguinte: boa semana, fiquem em paz. Aí eu acredito. Então o texto está dizendo, temos que buscar mais. E note que o autor reforça essa ideia duas vezes. Ele começa o versículo dizendo, procurem. Aí na parte B ele começa dizendo, busquem. Procurem viver em paz. Busquem a santificação. Percebe que ele inicia as duas orações do versículo com a mesma ideia? É nossa responsabilidade procurar, é nossa responsabilidade buscar. O Espírito de Deus habita em nós, e o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Portanto, Deus já deu a paz que nós precisamos. E nós acabamos de ouvir aqui, a paz que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Portanto, Ele já deu a paz que precisamos. Às vezes o que está faltando é a gente buscar a paz. É a gente buscar a santificação. É nós sairmos desesperados procurando para subir essa escada da santificação e subirmos de nível na nossa santidade. Ai Deus, me dá paz. Eu imaginei lá de cima dizendo, eu já te dei o meu Espírito, o fruto dele é paz. Senhor, então por que eu não estou em paz? Deve ser que não está cheio do Espírito. Porque se o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, quem está cheio do Espírito, hashtag, mó paz. Santificar. E aí, meus queridos, a palavra que o escritor usou aqui é hagios mesmo. Santificação. Precisamos nos separar de acordo com as nossas características, qualidades e propósito. Cada um de nós é uma manga na fazenda de Deus. Uns é manga coquinho, outros é manga espada, outros é manga
o outro é manga rosa, o outro é manga abóbora, o outro é manga coração de boi, de dinossauro, tem cada manga que é uma benção, aleluia. A pergunta é, que tipo de manga nós somos? Ou seja, qual é o propósito específico da minha vida? Eu nasci para fazer o quê? Porque quando eu sei o meu propósito, quando eu sei que tipo de manga eu sou, então se eu sou uma manga coquinho, eu não posso reclamar se alguém, Deus resolveu me usar para alimentar alguém através da boca. Alguém vai morder e eu vou servir de alimento. Ai, tá doendo. Não, você nasceu para isso, coquinho. Toma dentada. Aquele que é a manga grandona, rosa, boi, sei lá do que é mais para suco. Então não pode reclamar da faca. Ai, tá me cortando, vai me jogar no liquidificador. Reclama não, irmão. Nasceu para isso mesmo. Porque qual é, na maioria das vezes, a raiz das nossas guerras? A gente não sabe para que nasceu. A gente não está no centro da vontade de Deus, ou seja, fazendo exatamente o que eu nasci para fazer. A gente não tem essa convicção. E aí a gente entra nesse ativismo, eu vou ajudar, eu vou ajudar, eu vou ajudar, eu vou ajudar, eu vou fazer para ajudar, eu vou ajudar, e aí a gente entra em guerras que não são nossas. A gente não nasceu para aquilo. A maioria das nossas guerras somos nós que arrumamos, gente. É a gente que cria problema para nós mesmos. É verdade. Eu estou assistindo um programa, vou terminar hoje à noite. Eu comecei pela 2ª temporada. O traço sugeriu lá para mim. Eu falei, esse negócio parece meio ruim. Dei o play. Com 5 minutos eu estava, Ana Paula, vem ver! Fiquei doido. Virei a noite vendo o negócio. Ô Netflix, se você for usar esse corte, você precisa... Ilhados com a sogra. Vocês já viram? Já viu, Nath? Você já viu, Larissa? Todos? Não é maravilhoso? Maravilhoso! E ontem, no final da 2ª temporada, tem a família aqui de São Paulo, é Cariúcha, é um japonês, Kashiura, isso, Lari. E eu pedi perdão a Deus ontem, ó, para você ver, Deus usou a Netflix para me exortar. Estou te falando que tudo é espiritual. Porque eu já zoei muito japonês. Por causa do nome, do sobrenome, por causa de características físicas, etc. E teve uma crise lá nesse programa, que foi por causa disso, zoeira de negócio de japonês. Aí a mulher chorou e abriu o coração e falou, o nosso povo sempre sofreu com esse negócio, porque a gente está numa terra que não é nossa, e aí os brasileiros ficam zoando nossos nomes, nosso sobrenome, nossas características físicas. Eu dei um pause e falei, ô Senhor, o Senhor me perdoa, eu não sabia não, mas eu errei mesmo, zoei japonês, o Senhor me perdoa nisso aí. Como eu aprendi mês passado, eu me comportei inconvenientemente. Mas o amor não é inconveniente. Então o Senhor me perdoa. Até procurei Marcos Hiroshi. Se você conseguir achar ele no Instagram, me fala. Um japonês que morava lá na Liberdade, participou da mesma equipe de uma marca de skate que eu, e eu zoei muito ele, que ele era japonês. Eu preciso pedir perdão a ele. E ele foi juiz na Olimpíada lá de Tóquio. Marcos Hiroshi Ito. Enfim. No final da 2ª temporada, essa família do japonês, a sogra japonesa, a filha japonesa e o genro, e ela ficou com o genro na ilha. A sogra fica com o genro, com a nora lá, convivendo o tempo inteiro, os dois. Acordando junto, dormindo junto, comendo junto, tomando banho junto, faz tudo junto. E o pau quebra, é maravilhoso. E aqui... diz que é num bunker, mas como diria meu avô, eu acho que é um truque da televisão. Eles fizeram um estúdiozinho, diz que estão num bunker debaixo da terra. Mas eles ficam lá aqui. Os filhos ficam todos aqui assistindo as tretas lá, da mãe com o marido ou a esposa. E o pau quebrando lá com a sogra, e aí o pau começa a quebrar aqui também. Porque onde junta 2 ou 3, o pau quebra. Maravilhoso. No final...
Se eu não me engano, no último episódio, mais ou menos no meio do último episódio da segunda temporada dessa família Kashiura, a menina japonesa que estava lá, assistindo a mãe dela se relacionar com um genro, e eles se odiavam, 2 dias depois se amavam, se uniram, e não vou dar spoiler, vou parar por aqui. Mas o que eu posso dizer que não é spoiler, a última fala da filha, aqui no bunker, em relação ao relacionamento da mãe dela com o marido dela, ela disse assim: sabe o que eu aprendi nesse programa? Que o problema era eu. Quando eu saí da relação, os dois se entenderam. Então quem era o problema? Achei muito corajoso da parte dela. E realmente, na tentativa, olha a compreensão que essa menina teve, maravilhosa. Eu vou pegar umas famílias aqui e vou recomendar para a Netflix. Porque se voltar igual essa japonesa, vai diminuir metade do meu trabalho. Ela disse assim: o que eu mais aprendi é que eu era o problema. Por quê? Porque na tentativa de evitar o problema entre os dois, eu acabei gerando o problema entre os dois. Irmãos, a gente, na ânsia de ajudar, na maioria das vezes atrapalha. Por isso que o texto diz essas duas coisas que eu acho maravilhosa. E aí o texto termina assim, né? Procurem viver em paz com todos. Busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, esse texto aqui, ele tem uma duplicidade hermenêutica. Vários versículos da Bíblia têm isso, e a gente precisa ficar atento. Sabe quando uma palavra quer dizer 2 ou mais coisas? Manga, que eu acabei de falar, e você entendeu que era fruta. Mas essa parte aqui da minha camisa, como é que chama? Também. Então o texto diz: precisamos de santidade. Precisamos subir de nível na santidade. Para quê? Para que nós vejamos mais o Senhor. Porque sem subir de nível na santidade, eu não consigo ver o que Deus está fazendo em todo tempo e em todo lugar. Então, a primeira aplicação dessa orientação é: eu preciso de santidade para que eu veja mais Deus agindo na minha vida. Só que existe uma segunda possibilidade, e é a que eu gosto mais, que é o fato de que nós precisamos, subindo de nível na santidade, revelar Deus. Vem cá, Edu. Aproveitar que você está aqui na frente, sobe aqui, por favor. Eu estou ouvindo o sermão e vou sair daqui da igreja e vou colocar esse sermão em prática com o Edu. Então o que eu vou fazer? Fala para mim o que eu vou ter que fazer com o Edu. Eu vou ter que procurar mais o Edu, vou ter que viver mais com o Edu, pacificar mais as guerras do Edu e conviver com ele. Isso tudo voltado para Deus, mas também voltado para nós. Então eu vou fazer isso com o Edu. Como o versículo tem a parte B, eu vou buscar mais o Edu. Eu também. Coisa linda, né, gente? 12 anos, né, Beni? É adolescente já, né? Adolescente? O junior é o quê? Adolescente, claro. Adolescente. Você vai fazer uma musiquinha aí para ajudar nós a decidir aquele problema nosso? Então, senta o dedo aí, meu filho. Deixa Deus te usar.
É no constrangimento mesmo, vai. Esses meninos nossos é muito preparado para a guerra, é benção. Então eu vou ter que buscar mais o Edu. Eu vou ter que santificar mais a minha vida em relação ao Edu. Eu vou ter que ver mais, eu ver Deus na vida minha e do Edu. Mas eu preciso também revelar Deus para o Edu. Porque, interprete comigo o versículo nessa perspectiva. Eu preciso procurar viver em paz com todos. Eu preciso buscar subir de nível na santidade para que eu veja Deus. Ok? Essa é a primeira leitura. A segunda leitura é: eu preciso procurar mais o Edu para ver se eu realmente estou subindo de nível na santidade. A gente vai viver, a gente vai se pacificar, a gente vai conviver, e na convivência com ele eu vou ver se realmente eu subi de nível. Então eu preciso buscar mais a santificação para mim, para que ninguém fique sem ver o Senhor em mim. Quando eu busco subir de nível na santidade, eu vejo Deus, para que vejam o Senhor, para que a gente veja. Mas quando eu subo de nível na santidade, eu também passo a revelar Deus. Busquem a santificação, sem a qual ninguém à minha volta verá o Senhor em minha vida. Deu para entender? Então, por que é que eu preciso subir de nível na santidade? Para que eu veja Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade não consegue ver, com santidade consegue viver. Quem consegue ver? Eu consigo ver, mas o outro também precisa ver em mim. Buscar a santidade para a minha vida, sem a qual o Edu não verá o Senhor. Deu para entender? Obrigado, Edu. Salva de palmas para ele. Foi uma atuação maravilhosa, né? Um ator pronto. Geralmente a gente nunca pensa nesse texto, nessa segunda perspectiva. Por quê? Porque nós somos pecadores e geralmente fazemos uma leitura muito egoísta da Bíblia. Nós somos o centro. Então, eu preciso buscar a santidade, porque senão eu não vou ver o Senhor. E se esse texto não estiver falando de mim, mas dos que estão à minha volta? Porque afinal de contas, ele mandou eu conviver com todos, em paz. O texto não dialoga mais com aquela cena de eu 5 dias ajoelhado no quarto. Esse texto dialoga mais com os 5 dias que eu passei na beira da praia com aquele monte de gente em um banheiro só. Busquem viver em paz com todos. Esse texto não aponta para a devoção, que é importante e a gente já viu. Esse texto aponta para a convivência. Portanto, eu acho que a maneira correta de interpretar essa orientação é: eu preciso subir de nível na santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor em mim. Porque quando a gente perde a santidade, a gente não revela Deus. Mas quando a gente busca, procura e sobe de nível na santidade, fica mais fácil das pessoas ver Deus em nós. Portanto, a gente precisa sair daqui com uma decisão essa noite. E a gente precisa decidir fazer. Esses 8 verbos precisam ser praticados na nossa vida a partir de hoje, ao sairmos por essas portas. A gente precisa procurar mais a Deus.
e procurar mais as pessoas. A gente precisa viver mais com Deus, mas viver mais com as pessoas. Pacificar as nossas guerras, mas também ser um agente de pacificação da guerra dos outros. A gente precisa conviver mais com Deus, mas conviver mais com os outros também. A gente precisa buscar mais a Deus, mas também precisa buscar mais o outro. E buscar aqui tem também um duplo sentido. Pode ser o buscar literal, logístico. Quem você buscou hoje para trazer para o culto? Isso revela Deus. E quem você está buscando no seu dia a dia? Ô fulano, estou sentindo sua falta. Você é aqueles R$200 que eu preciso para pagar a pizza. Sem você vai ficar difícil. Não some não, não me abandona não, não abandona a gente não. Ei, buscar a Deus. Será que esse texto não está dizendo para a gente que quando a gente busca o outro é que de fato a gente está buscando a Deus? Irmãos, é muito importante buscar a Deus no secreto. Buscar a Deus em oração, leitura da palavra, meditação, entre eu e Deus só. Isso é extremamente necessário. Mas a Bíblia não termina só com essa orientação. Ela coloca a outra orientação. Ao sair do teu quarto, busque o seu irmão. Ou de que adianta 5 dias orando, se quando você sai você não busca ninguém? Santifique, busquem a santificação, o kadosh. Procure em Deus, busque de Deus. Que tipo de manga você é? Que tipo de servo? Que tipo de crente? Que tipo de cristão? Você nasceu para fazer o quê, meu irmão? Você não vai conseguir subir de nível na santidade se você não estiver fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Enquanto você não estiver vivendo o seu propósito, você não sobe de nível. Precisamos ver mais Deus agindo, operando em nós, por nós, para nós, através de nós. E apesar de nós, Deus continua santificando o seu povo. Mas a gente também precisa buscar a santificação, subindo de nível, para que ninguém fique sem ver o Senhor em nós. Buscando santidade, subindo de nível na santidade, a gente vai revelar mais Deus. Eu vou ter a santificação, sem a qual ninguém pode ver o Senhor em mim, se não houver santidade. Eu quero orar com você e principalmente com você que tomou alguma decisão ouvindo o que você ouviu aqui nessa noite. Talvez você já chegou aqui decidido. Eu conheço o caso de muita gente que, dando a sua profissão de fé, disse: olha, naquele dia eu saí de casa procurando uma igreja porque eu queria Jesus. Eu não lembro o que o pastor pregou, eu não lembro o que é que foi cantado, eu não lembro do rosto de ninguém, nem do que ninguém falou comigo, porque eu entrei naquele lugar decidido, eu queria. Mas eu conheço casos de gente que saiu sem decidir, e ouvindo uma música decidiu, e ouvindo um versículo decidiu, recebendo um abraço decidiu. Tem tantas formas de Deus nos fazer tomar uma decisão que vai abençoar a nossa vida. Eu não sei o que é que Deus usou para fazer você decidir nessa noite, mas eu quero orar com você, reconhecendo que honrar uma decisão não é uma tarefa fácil. A gente precisa da ajuda de Deus, precisa subir de nível na santidade.